Mateus capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus ensinou andando sobre um barco, até dormindo nos ensina. Ensinava por meio da sua vida santa e exemplar. Mas aqui, sobre o monte, em um ponto mais alto, ele se põe assentado. Isso nos indica, antes de tudo, que ele conhece bem a posição de um mestre. Assim, os mestres judeus se colocavam enquanto ensinavam. Das 1817 profecias bíblicas, praticamente 1800 já estão cumpridas. Aqui, mais uma delas se cumpriu. Ele se assentou. Malaquias 3,3 diz: e assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. É que as palavras que passaremos a ouvir do Mestre serão de fato como um fogo dentro de nós. O objetivo é que toda a sujeira se dissolva como fumaça e sejam todos os seus ouvintes purificados pelas suas palavras. Reconhecê-lo como Mestre fará toda a diferença para que possamos ver a nossa verdadeira condição, discípulos. No original, matetes, que significa literalmente aprendizes, que é a designação mais antiga para os seguidores de Jesus. Esta palavra que só é encontrada nos Evangelhos e em Atos. Lucas também relata o Sermão do Monte, mas aqui em Mateus nos é dito que Jesus chamou os seus discípulos no capítulo 4, que passa a mostrar a eles o que significa o verdadeiro discipulado. Ele está descrevendo o tipo de vida que seus discípulos devem viver, e é por isso que aproximaram-se os seus discípulos, ao contrário de Adão, no jardim do Éden, que não ouve a palavra de Deus, teme e se esconde da presença dele. Todo aquele que deseja ser discipulado pelo Senhor deve estar próximo, muito próximo ao Mestre, em espírito, buscando conhecer a sua palavra, a Bíblia, orando, participando do reunir do povo de Deus, aqueles que professam a mesma fé. Veja que o foco de Jesus aqui não está na multidão, tampouco nos publicanos e muito menos nos ateus daquela ou de qualquer época. Estes praticamente não recebem atenção neste grande discurso, exceto uma advertência no capítulo 7, verso 15, para que os discípulos tenham todo o cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres. Estas palavras, como na verdade em todo o sermão, são dirigidas àqueles que fazem a aplicação do discipulado. Elas confrontam a religiosidade superficial, oferecida como um substituto para a obediência, que estava então atormentando a nação de Israel, e até hoje está fazendo grande devastação. Jesus também tampouco pretendeu dividir, como hoje nós vemos, leigos da classe sacerdotal, cristãos excepcionais dos cristãos comuns, os vocacionados à vida cristã e os que levam suas vidas em tarefas seculares, nunca. Ainda que exista diferença no serviço dentro do reunir da igreja, esta distinção é antibíblica e tem destruído o conceito de uma piedade autêntica. Os discípulos do Senhor não representam uma classe especial de pessoas. O que vemos mesmo são pessoas simples, comuns, trabalhadores, sem formação ao grau superior, tampouco nascidos de uma genealogia ou uma linhagem considerada importante pelos homens. Alguém já disse que a igreja não é um grupo de bons cidadãos. A igreja é uma pátria celeste na terra. Ainda que seja composta por pessoas falíveis, os discípulos de Jesus estão sempre dispostos a aprender com seu mestre. Esses discípulos são aqueles que aceitam a ciência e o conhecimento de Jesus. Eles aderem ao seu reino e são os estudantes, os aprendizes da sua nova lei.